19 de dezembro, hoje é a terceira antífona do Ó, a terceira prece em forma de música, a terceira invocação daquele que vem com esse vocativo Ó. E hoje é Ó raiz de Jessé. O profeta Isaías, ele tem uma profecia falando que em um determinado tempo um descendente de Jessé subiria, seria exaltado. E Jessé é o pai de Davi, o rei Davi, e da descendência de Davi, logo, consequentemente, da descendência de Jessé, vem Jesus. Davi, antepassado, ancestral de Jesus. Jesus, descendente de Davi, consequentemente, de Jessé também. Por isso que o profeta falou da raiz de Jessé, comparando com uma árvore, né? Nós temos o costume da árvore genealógica. Então, na árvore genealógica de Jesus, na raiz está Jessé. E eu vou ler aqui a prece de hoje. Eu estou aqui com a minha colinha para eu não falar errado. Ó raiz de Jessé, ó estandarte, levantado em sinal para as nações. Ante vós, ou na tua presença, se calarão os reis da terra, e as nações invocarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Eu já tenho falado aqui, porque cada dia eu estou comentando uma das antífonas do Ó, e eu já tenho dito, né, já falei, que estas 7 preces os 7 últimos dias do Advento é um costume de 1500 anos, 15 séculos, e que eu estou impressionado com a perspicácia bíblica e espiritual e pastoral daqueles cristãos no período tão remoto, final da Idade Antiga, início da Idade Média. Que cristologia, que compreensão do mistério de Cristo mais bela eles tiveram, em forma de poesia. E aqui nós encontramos nesta frase tão curta, uma frase de poucas palavras. Eu não contei não, mas deve dar umas 10 ou 12 palavras. Se der mais do que isso, não vai ser muito mais, não. Aqui nós encontramos um conglomerado de passagens bíblicas que são reunidas de uma maneira muito orgânica, muito bem feita, uma costura, uma tessitura, vamos dizer assim, extremamente bem feita da compreensão que os cristãos daquele tempo tiveram a respeito do Cristo, do Messias, do enviado de Deus. Isaías, então, capítulo 11, fala da raiz de Jessé. Mais tarde, Paulo, apóstolo, vai se referir à profecia de Isaías e vai dizê-la que ela se cumpre em Jesus. Os autores do Novo Testamento entenderam que essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus de Nazaré. E aqui diz assim: ante vós, ou seja, na tua presença, na presença daquele que é a raiz de Jessé, os reis da terra se calarão. Isso aqui vem de Isaías também. Isaías capítulo 52. E esta passagem mostra a superioridade da raiz de Jessé em relação a todos os governantes desse mundo. E termina dizendo assim: vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Não te demores, não te tardes em nos libertar. Aqui nós encontramos uma referência ao profeta Abacuque. Abacuque é um texto que a gente quase não fala, né? Pouquíssimas vezes citado. Eu não me lembro de alguma vez ter encontrado alguém, alguma igreja, uma pregação sobre Abacuque. Abacuque é entre aspas, um ilustre desconhecido. Não é? Por exemplo, eu nunca encontrei ninguém chamado Abacuque. Se você já, coloque aí nos comentários, por favor. Mas Abacuque, o seu texto no Antigo Testamento, curto, pequenino, mas muito precioso.
E em Abacuque nós encontramos o profeta, que é um poeta, porque muito do texto de Abacuque é escrito em forma de poesia, o profeta barra poeta, poeta barra profeta, falando a respeito da espera. O Senhor vem, então vamos esperar que Ele vem, Ele vai nos salvar, vai nos atender, vamos esperar. E nós vamos encontrar um eco desta esperança no Novo Testamento, na segunda epístola de Pedro. É outro texto que a gente quase não fala, né? Segunda epístola de Pedro. Quase como se não existisse. Mas, neste texto, que muita gente ignora no Novo Testamento, nós encontramos dizendo, o autor do texto vai dizer, que alguns acham que o Senhor está demorando demais para voltar, está demorando muito, e a promessa que não se cumpre, e a profecia que não se realiza, e até quando vai isso? Vão ter que esperar até quando? Até quando? Essa é a pergunta que muitos fazem, e aí o autor da segunda de Pedro vai dizer assim, calma, o Senhor está dando um tempo, Ele está dando oportunidade para que todos se arrependam. A gente pode até pensar que Ele está demorando, mas na verdade não está. E Pedro vai dizer, né? O tempo, nós o contamos de uma maneira, mas Deus de outra. 24 horas para nós são como que 1000 anos diante de Deus, e 1000 anos nossos para nós para Deus são como que 24 horas. Ou seja, Einstein provou na sua teoria que o tempo é relativo, e para Deus o tempo é de fato totalmente relativo. Para nós é absoluto, né? Para nós 24 horas são 24 horas, mas para Deus é como se fosse 1000 anos inteiros. Então, o que o texto de 2 de Pedro está dizendo? Vamos esperar. Ele vem. Ele vem. Ele está dando uma chance para que todos consertem os seus caminhos, mudem de vida. Então, nós somos exortados nesta prece à raiz de Jessé a que não percamos a esperança. É muito bonita essa imagem botânica que Isaías usa e que o Paulo apóstolo vai usar também. É a imagem de uma árvore que foi cortada, mas a raiz ainda está lá no fundo. E aquela raiz vai brotar de novo. E vai surgir uma outra árvore ali. A árvore não morreu. Ela foi cortada, mas ela está viva. Pode ser que na sua vida haja uma esperança que você pensa que acabou, que não tem mais jeito, não tem solução. A árvore foi cortada, mas a raiz ainda está lá e vai brotar outra vez. A raiz de Jessé, Jesus, o Cristo, o Messias, convida você a ter a sua esperança nele renovada. Continuar esperando. Confie. Por isso nós clamamos nesse dia, Senhor, vem salvar-nos sem demora. Vem libertar-nos sem demora. Vem, Senhor. E que esse tempo de advento seja para você e para sua família um tempo de renovação da esperança. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de sua família. Amanhã eu quero falar sobre a quarta antífona do Ó. Aproveita, já clica aí na mãozinha do joinha e já se inscreva aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, muito obrigado.